Alô, meus irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou fazer um vídeo sobre o final dos tempos. Vamos ler Lucas capítulo 21, versículo 25 em diante, que diz o título: O sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Esta mensagem Jesus Cristo falou para os judeus. Os discípulos eram judeus. A igreja não estava presente. O arrebatamento da igreja não foi ensinado por nenhum profeta do Velho Testamento e só foi revelado a Paulo, e nenhum dos apóstolos teve dúvidas sobre isso. Nenhum dos apóstolos. Porque Jesus Cristo viveu na época da lei e falava para os judeus. E ele estava falando um assunto que, depois do arrebatamento da igreja, segundo está escrito em 1 Tessalonicenses, quando a igreja estiver no céu, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, inicia-se a grande tribulação no capítulo 6 de Apocalipse. Os judeus não serão arrebatados para o céu com a igreja. Não. Eles têm umas contas para acertar com Deus. A crucificação de Jesus, vocês entendem? Eles têm uma conta para acertar com Deus. E Jesus disse que, quando ele voltasse para os judeus, Apocalipse 19, versículo 11, ele disse que os homens naquela época estariam desmaiando de terror. Sempre li isso e sempre entendi que Mateus 24 e 25 está dentro da grande tribulação e não antes. Muito bem. O que encontramos aí? Encontramos que no final dos tempos, entre o rapto da igreja e a volta de Jesus para os judeus, haverá uma crise na terra como nunca houve antes. Os homens, os líderes, desmaiando de terror, sem saber o que estão fazendo, sem saber o resultado daquilo que está sendo desempenhado diante de seus olhos. Não sabem. Que haverá nação contra nação. E hoje já vemos sinais desta natureza. Existe um desejo globalista de dominar o mundo. Existe um desejo para controlar que não haja nascimento de crianças no mundo. Espírito de Herodes, né? Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, para ter certeza que Jesus seria morto. Tinha medo de Jesus quando Jesus ainda era um bebê. Então a igreja prega o evangelho, e vem o dia, o toque da trombeta de arrebatamento e trombeta de ressurreição. Não são as trombetas de Apocalipse. São outras trombetas. As de Apocalipse são trombetas de juízo de Deus contra Israel
e contra as nações que perseguiram Israel. A igreja não perseguiu Israel. Ao contrário, a igreja ama Israel. Vocês entendem? Eu não posso pagar por um crime que eu não cometi, especialmente se Deus for o juiz de toda a terra. Então, homens desmaiando de terror. Não são esses homens simples que dirigem ônibus, caminhões, que pintam paredes. São líderes das nações. E hoje já se fala em uma nação processar a outra. Vocês entendem? Antes de ir à guerra, eles procuram resolver os problemas entre eles. Mas quando não há como resolver, parte para a guerra mesmo. Guerras. Rumores de guerras. Hoje você olha para o mapa mundi, não sabe para onde ir. Você já imaginou? Agora que o povo está vivendo esta crise nefasta desta pandemia que se espalhou pelo mundo, eu estava preocupado mais com o que viria depois disto. Agora, hoje, anuncia-se que haverá uma outra depois desta que vai ser muito pior que esta. Alguém está ganhando com isto. E não é o pobre trabalhador, não é aquele homem que a sua despensa está vazia, não. É alguém que tenta controlar a vida de todos os homens sobre a terra. Eles estão, por centenas de anos, tentando controlar o mundo, controlar todo homem. Eles querem serem os senhores do mundo. E outras coisas mais. E existe até pregadores que se atrevem a dizer que o anticristo será um dominador mundial, fazendo propaganda para o diabo, né? Que só um governará esse mundo, será Jesus Cristo, nenhum outro. Ninguém governará o mundo. Toda pessoa que fala isto, ele está a serviço do diabo, mesmo sem querer, mesmo na sua simplicidade. E isto jamais acontecerá. O que eu estou vendo hoje são homens desmaiando de terror. A gente vê na face deles, eles estão angustiados, porque não encontram uma saída, não encontram um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem segue Jesus nunca andará em trevas, mas hoje as trevas do mal estão sobre a terra. Sente-se uma opressão como nunca sentimos antes. Não há lugar, não há saída para o homem. Em Israel, que começou a juntar-se desde 1948, já clamam pelo Messias. Eles que sempre odiaram o Messias, que diziam que Jesus tinha amantes, que Jesus estava no inferno. Vocês entendem? Mas agora estão perplexos, desmaiando de terror. Qual é a nação hoje que não está preocupada? Qual? A mais poderosa das nações está procurando uma saída para que não haja mais contendas atômicas no mundo, porque essas contendas custam muito caro, ceifam muitas vidas, muitas mulheres perdem seus maridos, seus filhos. Isto é uma coisa muito ruim, mas o mal caminha contra o bem.
mas o mal também caminha contra o mal. Porque o bem tem um inimigo, que é o mal. E o mal tem dois inimigos, que é o mal, porque são maus entre si, e o bem. Esta é a razão que, por mais que os homens tremam de terror, que desmaiem, a igreja seguirá triunfante. Qualquer dia destes, os céus se abrirá e seremos arrebatados. Não falta nenhum sinal mais para se cumprir. Fico muito feliz em saber que a igreja do Senhor está acordada, especialmente na China. Eles matam os servos de Deus e falam em justiça social. Enterram vivos os servos de Deus. Né? E muitos dos servos de Deus tampam os olhos para esta crueldade. Eu converso com eles e eles tentam me seduzir com estas diabruras, coisa que nunca conseguirão. Bendito seja o Senhor e bendito seja todo aquele que reconhece em Cristo o Salvador de todos os homens. Onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, saiba que mais dia menos dia iremos para os braços de Deus. Entraremos na eternidade e ouviremos o nosso nome ser chamado. Que Deus os abençoe, onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.